Caros moradores e moradoras de Vitória, senhores vereadores, membros da mesa diretora, boa noite a todos. Hoje o que me traz à tribuna é para fazer uma moção, aplausos aos estudantes de União da Vitória e aos estudantes do Brasil inteiro. A nossa juventude se reuniu na semana passada, em todo o país, para fazer reivindicações. Eles fazem isso agora ainda mais embasados na lei, porque todos sabem, foi aprovado no Congresso Nacional a Lei 12.852, que institui o Estatuto da Juventude e impõe direitos e também obrigações a eles. Na minha ótica, no meu ver, essas reivindicações que eles fazem pelas ruas, esses protestos que eles fazem pelas ruas, a gente nem pode falar em protesto, em sim reivindicações. São todas agora embasadas em leis e todas totalmente necessárias. O Congresso Nacional demorou cerca de 8 anos, 7 anos para aprovar o Estatuto da Juventude. Na lei federal, considera-se jovem toda pessoa entre 15 a 29 anos. Ainda, entre os 15 aos 18 anos, a gente sabe que existe o Estatuto da Criança e Adolescente, que os trata como adolescentes. Então, o artigo 1º da lei, em seus parágrafos 1º e 2º, é um tanto quanto híbrido, porque ele pode colocar nossos jovens no que for mais benéfico a eles, nas duas leis, entre 15 aos 18 anos. Aqui nessa Casa de Leis, nós vereadores, os 13 vereadores, representantes do povo, também votamos o Estatuto da Juventude, que foi uma lei proposta no ano passado pelo vereador Nelson Pedroso e que venha colocar aqui em nossa cidade, para nós vereadores, também essa questão de buscar a defesa dos jovens, de colocar seus direitos na prática. Hoje, nós temos agora 3 diplomas muito importantes, que buscam inclusão de pessoas. O Estatuto da Criança e Adolescente, o Estatuto da Juventude e o Estatuto do Idoso. Todos os 3 são os importantes, todos. Contudo, a principal bandeira da nossa juventude hoje é a aplicação de 10% do PIB em educação. Talvez nós, vereadores, na nossa época de banco escolar, na nossa época de estudantes, nós sonhava com uma educação melhor. Só que eu não sei se a gente chegou a fazer algo para isso se tornar realidade. Por isso que nós, como representantes do povo, representantes desses jovens, não podemos, de forma nenhuma, acabar com esse sonho deles. Como nós mesmos, nós 13 aqui, votamos favorável ao Estatuto da Juventude, e ele é bem claro em falar essas premissas, educação, saúde, desporto, é claro que nós temos que apoiar esses jovens. A última manifestação que teve, que foi semana passada, reuniram cerca de 1.000 jovens, 800 jovens em nossa cidade. Totalmente pacífica. Aconteceu um caso pontual da pichação de uma placa aqui em Porto União, mas no dia seguinte, esses jovens se reuniram, pediram desculpa para toda a população, sobre o que ocorreu, e deixaram bem claro que no meio de tantas pessoas, tantos jovens, eles não viram, eles desconhecem quem fez tal ato de vandalismo. Então, no meio de tão importantes reivindicações que eles fizeram, que é principalmente a valorização do professor, a valorização de uma educação de qualidade e
10% do PIB aplicados em educação, nós não podemos, de forma alguma, macular uma passeata que não teve uma briga, que não teve um incidente devido à pichação de uma placa. Isso não deveria ser feito, a pichação da placa. Mas, de qualquer forma, a passeata, essa reivindicação deles, foi coroada de êxito. Eu me lembro, ano passado, quando a juventude, não só a juventude, várias pessoas saíram às ruas, protestos contra políticos, protestos contra excesso de cargos de confiança, protestos contra a Copa do Mundo e diversas outras coisas. A imprensa nacional falava o seguinte: por que estão na rua por causa de 20 centavos? Lembram disso? Que a imprensa tentou uma semana imputar em nossas mentes que era por causa de 20 centavos que as pessoas estavam na rua. E não era por isso. Eles estavam na rua porque a FIFA e o Brasil vai gastar 33 bilhões de reais numa Copa do Mundo. Eles estavam nas ruas, nós vamos ter uma Olimpíada, nós vamos gastar 26 bilhões de reais. Eles estavam na rua porque a corrupção leva mais de 100 bilhões de reais por ano nesse país. Eles estavam na rua que nós gastamos mais de 220 bilhões de reais em cargos de confiança de livre nomeação. E eles estavam na rua porque o salário mínimo na época era 678 reais. É por isso que aquelas pessoas estavam na rua. Não estavam na rua por causa de 20 centavos. E mesmo aqui, eles não estavam na rua por causa de pista de skate, não estavam na rua pedindo campos de futebol, não estavam na rua pedindo só isso. Isso era uma reivindicação perto de outras tantas. Talvez, a hora que algum de vocês passou, estavam gritando aquilo, mas teve 10, 12, 15 gritos diferentes pedindo coisas diferentes. É isso que nós não podemos acabar com o sonho da nossa juventude com picuinhas. Nós temos que apoiar, nós que talvez tivemos os mesmos sonhos e não tivemos a capacidade de realizá-los, temos que apoiar essa juventude e tentar fazer com que realize esses sonhos, porque todos sabemos que é primordial a educação nesse país. Tudo passa por isso e tem que ser investido sim 10% do PIB em educação. Hoje são investidos quase 6% em educação. Faltam 4% para chegar no total do PIB, que hoje se aproxima de 5 trilhões de reais. Outra, nós temos que respeitar nossos jovens, porque são 50 milhões de pessoas. 50 milhões de jovens hoje no país que esperam um futuro, que esperam trabalho, que esperam um país melhor. E nós, que já somos maduros, talvez com nossa experiência nós se una a essa força de vontade deles e consigamos fazer algo melhor para os nossos filhos e para os nossos netos. Então é isso que eu acho que nós temos que apoiar essa juventude, ainda mais agora que nós temos o Estatuto da Juventude no Congresso Nacional, temos o Estatuto da Juventude local, e se continuar dessa forma que esse pessoal estão fazendo suas reivindicações, sem violência, sem baderna, indo conversar com o Poder Executivo, tanto foram em Porto União conversar com o prefeito, vieram na Vitória conversar com o prefeito, me falaram que foram muito bem recebidos pelos 2 prefeitos municipais, inclusive entregaram para os prefeitos a carta de intenções, o que eles queriam com aquela movimentação, que foi muito forte, foi muito grande, temos que reconhecer isso. Estão de parabéns. Talvez nós queríamos fazer isso no nosso tempo de escola, de colégio, e não fizemos. Então agora nós temos que apoiar. Por isso eu vejo que a grande questão desse jovem é a esperança. A esperança é um desafio, a esperança de um futuro melhor. E nós, de forma alguma, não podemos amputar essa esperança deles. Porque a esperança pode se tornar realidade com o grito deles. Desde que seja um grito democrático, respeitando todo mundo, eles têm todo o direito, sim, de sair às ruas, como foi feito, respeitando a todos e simplesmente pedindo para a lei ser cumprida. Nós temos a lei no Estatuto da Juventude, temos a lei na Constituição Federal que fala em educação.
Ele só quer nisso, o cumprimento da lei. Eu agradeço a paciência de todos e desejo boa noite a todo mundo que está aqui hoje.